Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Diretamente do Estúdio 1 do canal Educação, professor César Robério, seu professor de História. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas, né? Um alô especial aqui para o nosso amigo Jack Souza, o Jack lá de Betânia. O Jack é um dos nossos monitores mais ativos do projeto, né, do Treininho Online, tá? Também bom dia para Antônio Araújo, que é de Parnaíba. Ah, que legal, cara, que legal, bem-vindo. Alencar Arsenio, tá? A turma está toda conectada aí, está toda ligada, acompanhando a aula. Hoje nós vamos ter um assunto muito interessante, né? O Jack aqui de Betânia, exatamente, Jack. Bom, pessoal, o que é que nós vamos aprender hoje? Tá? Vamos falar sobre aqui está escrito a ciência da Revolução Industrial, mas assim, mais especificamente, vamos falar sobre o movimento renascentista, tá legal? E as transformações, tanto na ciência como do pensamento, fruto dessas ideias renascentistas, que foram determinantes para a chamada Revolução Científica. Ou seja, nós temos uma realidade na Europa antes e depois do Renascimento. O que é o Renascimento, pessoal? É renascimento artístico, renascimento científico, renascimento comercial, entendeu? Renascimento urbano. Nós tivemos uma série de renascimentos, né, ao longo dessa transição da chamada, no período que eu conhecido como Idade Média para a Idade Moderna, tá legal? Ah, professor, vamos entender melhor? Vamos. Veja bem, o Renascimento, olha na sua tela, o Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político, surgido na Itália no século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, observe que nessas três linhazinhas nós temos várias informações. Primeiro, o assunto que nós vamos trabalhar hoje. O assunto que nós vamos trabalhar hoje é o Renascimento. Ele está bastante claro que o Renascimento foi um movimento não só cultural, mas também econômico, que tem a ver com a burguesia e também político, né? Que nós vamos ver que lá na frente, né, na própria evolução natural, nós tivemos a ascensão da burguesia ao poder. Aí, veja a sequência de informações. Surgido na Itália. Veja bem, quando você estiver estudando Revolução Industrial, né, você vai observar que a Revolução Industrial começou na Inglaterra. Reforma religiosa, com Martinho Lutero, onde hoje é a Alemanha. E o Renascimento teve início na Itália, onde hoje é a Itália. É bem verdade que se começou naquela região da Europa no século XIV, ou seja, 1300 e tanto, não havia Itália, sabia? Lembra? A Itália, pessoal, assim como a Alemanha, só surgem enquanto nações, como nós conhecemos hoje, no final do século XIX, em 1870, tá certo? Então, professor, por que você colocou Itália? Por que eu vejo nos livros Itália? É para você se localizar, tá? No mapa da Europa. Onde hoje é a Itália, ficaria melhor assim, né? Porque no século XIV, 1300, né? Tanto, não havia Itália. Mas você se localiza e tudo bem. Ficou restrita na Itália, professor César? Ficou restrita ao século XIV? Não. Se estendeu até o século XVII, ou seja, 1600 e tanto, por toda a Europa. Ou seja, sai da Itália, vai para a Alemanha, vai para a Inglaterra, para a França, para Portugal. Está entendendo? Não fica restrito à Itália. Algo semelhante também vai acontecer com o quê? Vai acontecer com, digamos, a Revolução Industrial, que surge na Inglaterra no século XVIII e depois se expande para outros países. Vai acontecer com a Reforma Luterana, que surge onde hoje é a Alemanha, e que também vai se expandir para outros países. Aí você está vendo essa bela imagem, né? Obra de Michelangelo, né? Olha o detalhe, entendeu? Olha a preocupação, né, desses renascentistas em reproduzir de forma fiel, né,
aquilo que eles estão representando, digamos assim. Então, não é uma escultura, é um ser humano. Daí que eles faziam, inclusive, estudo de anatomia. Sim. Aí eu assim, professor, e para que estudar anatomia? Para pintar, fazer um quadro, para poder, uma escultura? Sim. É por conta disso que eu falei há pouco, né? Dessa obsessão que eles tinham, né? Com a fidedignidade, vamos dizer assim, né? Olha, isso aqui é mármore, pessoal. Para você esculpir isso aí, não, mas então exige muita criatividade, exige muita habilidade. Não é toda criatura com as ferramentas na mão, né, conseguiam esculpir um bloco de mármore e fazer aparecer, né, vinha à tona, digamos assim, algo tão belo e tão maravilhoso. E olha o tempo que isso aqui foi feito, né, uma obra dessa foi feita. Bom, inspirado nos valores da antiguidade clássica, tá, e gerada pelas modificações econômicas, o Renascimento reformulou a vida medieval e deu início ao que nós chamamos de Idade Moderna. Pessoal, acha assim, professor, me lembra aí, essa antiguidade clássica, se refere a que período, a que cultura mais ou menos, a que povos? Olha, antiguidade clássica é a cultura greco-romana, pessoal, greco-romana, tá? Greco-romana, Grécia e Roma, tá? Na gravura vocês estão vendo, né? Uma referência a essa cultura da antiguidade clássica, a clássica ocidental, porque a antiguidade clássica oriental envolve outras culturas, tá lembrado? O Egito, Mesopotâmia, Pérsia, né, os fenícios e os hebreus. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Nesse contexto, né, de surgimento do Renascimento, acaba reformulando a vida medieval. Então, vamos entender o seguinte, na transição da chamada Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos localizar exatamente esses renascimentos. Renascimento urbano, renascimento científico, o renascimento artístico, o renascimento comercial. Renasce, sabe por quê? Porque existia antes, tá certo? As cidades, antes da Idade Média, elas tinham muita importância. Depois houve a ruralização da economia, tá lembrado? Então, as cidades renascem. O comércio era muito intenso antes da Idade Média, porque na Idade Média, na Europa Ocidental, sendo mais claro, havia o quê? Havia o predomínio de uma economia rural, amonetária, baseada em trocas, economia de subsistência. Quando você pega a partir da Baixa Idade Média, depois do século X, XI, século XII, aí você, até a entrada da Idade Moderna, nós vamos ter o renascimento comercial. Entendido? A ciência, durante a Idade Média, ela teve uma série de dificuldades, né, para poder se expandir, exatamente por conta da hegemonia do pensamento teocêntrico, tá? E aí nós temos o Renascimento científico. Então, se alguém te pede, fale sobre o Renascimento, nesse período da transição da Idade Média para a Idade Moderna, seria oportuno você responder com outra pergunta. Olha, aí depende. Depende de quê? Porque nós temos renascimento urbano, renascimento comercial, renascimento científico, renascimento artístico. Então é preciso delimitar qual é o chamado renascimento que a criatura pede que você fala. Tá legal? Então assim, os renascentistas eles vão olhar para a Grécia e para Roma, que é o período anterior à Idade Média, tá lembrado? Você tem Idade Antiga, Idade Média e Contemporânea. Então, entre a Idade Moderna e a Idade Antiga tem Idade Média. Inclusive, essa expressão Idade Média tem a ver, né, com essa visão, né, dos renascentistas que enalteciam por demais os valores da cultura greco-romana, tá? Professor, de onde é que surgiu isso, o termo Renascimento? Pela essa obra, né, você está vendo uma obra de arte, né, dos renascentistas, né? Você está vendo o quê? Lógico, aqui não tenha dúvida, é renascimento artístico, nem é o comercial, nem é o científico, nem é o urbano. Então, o termo renascimento, ele foi criado no século XVI para descrever um movimento artístico, né, que surgiu um século antes. Então, veja que a nomenclatura, né, o próprio conceito de renascimento, ele não foi contemporâneo,
não foi contemporâneo exatamente ao século em que ele surgiu, né? Que foi o século, pode ser século XIV, século XV, você está no século XVI. Olha aqui o Jack, no bate-papo. O Renascimento repercutiu em diversas áreas, por isso é importante dizer qual é o Renascimento que a pessoa se refere. Exatamente, Jack. Exatamente. Aí você delimita melhor, né, a sua resposta. Voltando aqui para a tela. Posteriormente, o Renascimento acabou designando as mudanças econômicas e políticas do período, que também é muito questionado hoje em dia. Por que é questionado, pessoal? É porque, por exemplo, Renascimento científico, da forma como eles colocaram, era como se não tivesse havido, né, manifestações da ciência durante a Idade Média. É como se não tivesse havido avanços da ciência na Idade Média. Não é assim. Daí a contestação está colocada aí. As universidades, por exemplo, surgiram na Baixa Idade Média. E aí? Então aí acaba não entrando muito em acordo, né, com aquela visão da Idade Média, como a Idade das Trevas, né, a longa noite dos 1000 anos, como outros também falam. Ok? Então assim, professor, então por que a gente vai utilizar esse termo? Ora, esses termos ficaram assim consolidados, né, pela tradição historiográfica, e acaba a gente mantendo, mas fazendo os devidos questionamentos, né? Entendeu? Não é simplesmente você ler, aceitar, tocar para frente, não. Você compreende o contexto, porque você tem que ler o texto considerando o contexto, não é verdade? Então, você lê o texto, você compreende o que quis dizer, né? Levando em conta os valores da época, a percepção da época, contudo, com um olhar contemporâneo, né, que olha para o passado e observa que há umas intencionalidades nessa história toda, né? Quer dizer que quase 1000 anos é tido só como uma idade, entre aspas, média entre dois extremos, a idade antiga e a moderna. Eita, a média é grande, né? Quase 1000 anos. Entendeu? Enfim, para você compreender a história, é interessante você levar em consideração, por exemplo, o lugar de fala de quem está relatando, de quem está fazendo a sua análise, tá certo? Então, entendido, primeiro, esse termo Renascimento, primeiro ele surge muito vinculado ao campo da arte, né, como está na sua tela. Posteriormente, ele foi ampliado, né, para contemplar também mudança econômica, renascimento comercial, por exemplo, né, e mudanças na política, né, porque a própria a configuração do poder vai se alterar. Já foi dito que o Renascimento surgiu onde hoje nós chamamos Itália. Interessante que quando você fala em Península Itálica, é um termo, né, geográfico, vamos dizer assim, em termos de espaço, acaba contemplando, porque naquela época, pessoal, o que existia mesmo eram as cidades-estado, repúblicas, Veneza, Gênova, Florença, Roma, que se beneficiavam do comércio com o Oriente, comércio das especiarias que vinham lá de Constantinopla. Então, vai ser nessas cidades em que uma classe social vai se destacar, né? A burguesia, os comerciantes. Tá? E, progressivamente, esses burgueses vão acumulando poder econômico. E esse poder econômico, né, ele vai repercutir em outras áreas. Se não, vejamos, essas regiões de Gênova, Veneza, Nápoles, não está colocado aí, mas Nápoles, Pisa também, Florença, né, são regiões que se enriqueceram com o comércio, dando origem a uma rica burguesia mercantil. Observe o que está colocado nesse terceiro parágrafo. A fim de se afirmarem socialmente, quem, professor? A burguesia, os comerciantes. Eles patrocinavam artistas e escritores que inauguraram uma nova forma de fazer arte. Quem são esses caras? Os mecenas. Bom dia, Alencar Arsênio, Jack Souza, Antônio Araújo, sejam todos bem-vindos. Então, surgiram mecenas. Sim, geralmente assim, em sala de aula, o aluno, ele pergunta, professor, e esse mecenas tem alguma coisa a ver com mercenário? Não, pelo amor de Deus, não. Quando você fala em mecenas, está se referindo àquela galera que patrocinava,
né, que viabilizava a produção artística. Fosse um quadro, né, uma escultura, um livro, por que não? Então, mecenas. Não vai confundir o mecenato, né, que é as ações do mecenas, com um trabalho de mercenários. Pode ser semelhante quanto à pronúncia, as palavras, mas totalmente diferente quanto ao significado. E até a grafia mesmo. Às vezes a pronúncia você pode confundir mecenas. Se você conhece alguém, né, que tem um bom poder econômico, o cara tem grana, né, e patrocina, né, artistas, né, na sua cidade, você pode dizer que ele é um mecenas. Né, é um mecenas. Por quê? Boa parte desses pintores, escultores, escritores, eram pessoas que não tinham muito dinheiro, né? Tinham dificuldade, às vezes, até para sobreviver. Aí chegavam mecenas e, conhecendo o trabalho, bem feito, coisa linda. Olha essa imagem na sua tela. Você está vendo aí um grupo de mecenas cercado de obras de arte. Então, eles foram importantes, os mecenas, né? No sentido de valorizarem, prestigiarem. Ô, professor, vem cá. Fala sério. Quer dizer que esses caras, esses burgueses, esses caras que tinham muito dinheiro, eles patrocinavam esses artistas somente para ajudar eles, para possibilitar que eles produzissem obra de arte? Não. Olha o que está na sua tela. A fim de se afirmarem socialmente. Por quê? Não era porque almas benevolentes. Não, pessoal. Então, veja só. Vejam bem. Ao bancar essas obras de arte, ao encomendar quadros deles, burgueses, imensos, que eram colocados nos seus palácios, né? Quando eles recebiam visitas, por exemplo, impactava aquela obra de arte, né, enorme, retratando o próprio burguês, por exemplo. Né? Então, a arte, nesse caso, ela foi utilizada pelos burgueses como uma forma de afirmação social, né? Uma forma de se destacar, né, naquele grupo, naquele meio. Era tipo assim, imagine o burguês dizendo, quer dizer que você acha que só reis, rainhas podem contratar pintores para né, fazer um quadro bonitinho com eles? Não, nós também temos como, nós temos grana. Né? Pois vamos contratar o mesmo cara que pinta, né, quadro por rei, para pintar para nós também, nós a burguesia. Tá legal? Olha aqui o Jack. Então, os artistas que pintavam os tetos das igrejas católicas eram patrocinados pelo mecenas? Exatamente, doutor Jack. Exatamente. Inclusive, Jack, e os demais, aconteceu até algumas situações interessantes, né, de alguns mestres do Renascimento, ao produzirem aquelas pinturas belíssimas, né, no teto das catedrais, ou então esculpir algumas imagens, e alguns mecenas eram cardeais, eram papas, né? Tá legal? Então, assim, você pergunta assim, professor, então quer dizer que mecenas eram só burgueses? Não, não é só comerciante, não. Um papa, né, um cardeal, eles tinham também como patrocinar, então foram mecenas, tá? Ok? E aí, algumas dessas pinturas, alguns cardeais pediram depois, o Papa, né, que fossem os anjinhos. Não, vamos vestir esse anjinho, não fica conveniente, né, colocar na igreja. E aí os caras iam lá, botavam uma roupinha, né, uma cuequinha no anjinho, para evitar confusão e receber a grana também, para entregar o serviço. Bom dia especial para José William da Silva Santos. Seja bem-vindo, meu irmão. Olha aqui o Jack. Um entendido, eu gosto daquele desenho das igrejas, aqueles tetos chamam atenção. Não conseguia parar para olhar para cima. Pois é, Jack. Beleza, vamos em frente. Há também alguns reis mecenas. Olha aí, olha o teto da Capela Sixtina, né? Muito bonito. Inclusive, eu quero até dar uma dica. Terminada a aula, você pesquisa na internet, você vai encontrar um passeio virtual pela Capela Sixtina. É interessante que com o mouse, ou mesmo no próprio celular, você pode se movimentar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, cria aquela sensação, vamos dizer assim, que você está dentro da Capela Sixtina, né? Que é uma obra de arte, aí você está dentro da obra de arte, é para todos os lados, é no teto, é nas paredes, né? É muito bonito. Então, nessa época da pandemia, surgiram muitos passeios virtuais, né? Os museus ficaram fechados, obviamente, né, para evitar aquela aglomeração, então, através da tecnologia,
possibilitando que as pessoas passassem em frente às obras de arte, não é? Isso é muito interessante. Antônio Araújo, bom dia, meu irmão. Jack, tipo Google Maps, na verdade não é o Google Maps, é uma tecnologia que eles usam, né, de imagens tridimensionais, né, e que acaba possibilitando isso, né? São várias imagens conectadas. Características da cultura renascentista. A partir de agora, nós vamos comentar sobre alguns conceitos, né, algumas características da cultura renascentistas, e nós vamos iniciar pelo racionalismo, né? Pelo racionalismo. O que dizia o racionalismo? A razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. Ah, professor, qual o sentido dessa história da razão, né? É porque, veja bem, como foi falado há pouco, nós estamos tratando, né, de um período de transição da Idade Média para a Idade Média para a Idade Moderna, né? Da Idade Moderna. Mas vejam bem, o racionalismo se contrapõe ao teocentrismo, que foi muito forte, né, durante o período da Idade Média, período do feudalismo, em que a Igreja Católica, enquanto instituição, ela tinha muitos poderes, não é verdade? Então, assim, na época, no período medieval, onde você está vendo razão, você teria que colocar a fé. Então, veja bem, a fé da Idade Média era o único caminho para se chegar ao conhecimento. E tudo podia ser explicado pela fé. Ponto. Lá vem o Renascimento. A razão e não a fé, né? É o único caminho para o conhecimento. Tudo pode ser explicado pela razão e pela ciência, ou seja, a observação, a experimentação, surge um método científico, tá legal? Durante o período do Renascimento. Então, racionalismo. Então, aprende isso, racionalismo relacionado à razão, né? Lógico, mas o que não está colocado aí no slide, e eu peço que você entenda, era uma forma de se contrapor à fé. Então, era uma forma, viu, pessoal? Era uma forma de acabar fazendo o quê? Era totalmente diferente do teocentrismo. Teocentrismo, ao contrário do racionalismo, Deus, né? Coloca Deus, né, numa postura, na fé, melhor dizendo, né, como a única forma de explicar o mundo, né? A única forma de encontrar respostas. Tá legal? Aprendido? Racionalismo, vamos em frente. Uma outra característica, pessoal, é o cientificismo, né? Para eles, para os renascentistas, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. Veja bem, como é que era antes, durante a Idade Média? Ninguém provava nada, né? Se a igreja, na época, a Igreja Católica defendia a tese, né, geocêntrica, de que, considerando que o homem, a humanidade, foi feita à imagem e semelhança de Deus, então nada mais natural do mundo, para eles, naquela época, né, que a Terra fosse o centro do sistema planetário e que os outros astros, inclusive o Sol, né, giraria em torno da Terra. Mas ninguém provava nada para ninguém. Com o Renascimento, ele vai dizer, não, tudo bem, te respeito o senhor, mas me diga aqui uma coisa, o senhor tem como provar isso? Não tenho como provar, não, mas a fé justifica, a fé explica e pronto, beleza, acabou, encerrou a conversa. Então, assim, além do racionalismo, o cientificismo era também uma das características da cultura renascentista. Ok? O Jack, o teocentrismo é aquele que utiliza a teoria. Você não completou aqui a postagem, Jack? Dá uma olhadinha direitinho na sua pergunta aí, tá bom? Beleza? Você está vendo aí um cara nessa transição da Idade Média para a Moderna, observando, né, um elemento químico, fazendo as suas anotações. Ele está fazendo o que, esse cara? Está fazendo uma experiência científica. Ele não está simplesmente acreditando, né, no que disseram para ele.
tá? O Jack reformulou aqui a postagem dele. Professor, o cientificismo era um dos fatores que deu origem à Revolução Francesa, pois a mesma privava o conhecimento das pessoas, o cientificismo abria a mente. Jack, são revoluções diferentes, né? Porque a Revolução Francesa tem mais assim, uma conotação, digamos, política, né? A burguesia se movimentando para ascender ao poder político na França, né? E no caso, o cientificismo é no campo da ciência, enfim, né? Da experiência. Opa, bom dia especial para a Jacobina, né? Do Piauí, bem-vindos. E pede aqui, teria como o senhor explicar mais devagar? Sim, com certeza, claro, com certeza. E é bom também que façam algumas perguntas, porque é com essa interação, pessoal, é que nós conseguimos fazer um bom trabalho. O Jack, o teocentrismo é aquele que utiliza a teoria, a teoria, complementando a sua pergunta, a teoria em que a fé, né, as verdades absolutas são exatamente o centro, né, da ciência, da cultura, entendeu? Meus queridos, um alô especial para Lesbão Veloso também, que está acompanhando, né, pelo IPTV, para o Jack, para o Antônio Araújo, né, para todos vocês que estão conectados. Pode assistir a aula depois? Pode, porque fica gravada, fica no YouTube, mas o legal é você acompanhar essa aula ao vivo mesmo, né, por conta das interações, tá certo? De qualquer forma, as aulas ficam disponíveis na plataforma do canal Educação. Meus queridos de Jacobina, vamos lá. Qual foi a primeira característica, né, da cultura renascentista? Estão lembrados? Foi o racionalismo. O segundo, cientificismo. O Jack pergunta, está ligado ao iluminismo? Tem uma ligação sim, né, no sentido de investigar, de querer saber. Olha outra característica da cultura renascentista, além do racionalismo e do cientificismo, vamos também considerar o individualismo. O que é isso, professor? O individualismo é quando o ser humano ele buscava afirmar sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições através da concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo. Professor, qual é a consequência disso? Qual é a origem disso? Veja bem. Galera, é interessante. Ó, na Idade Média, para vocês terem uma ideia, um cara que pintava um quadro, ele não se sentia à vontade para colocar o nome dele, a assinatura. Algo que hoje é muito comum, né? É uma forma de se identificar, saber quem foi o autor do quadro, saber se ele é original, ou se é uma obra falsificada, porque tem muito isso, né, nesse meio. Obras caras, né? Então tem também os falsificadores, pessoas de má fé. Aí quando os renascentistas surgem, eles vão colocar a assinatura deles sim, tranquilo, de boa. Agora me digam, qual era o problema na Idade Média de um cara terminar um quadro e colocar a assinatura dele? Você sabe por quê? Porque na Idade Média, por conta dos valores da época, né, eles entendiam que a arte era um dom de Deus. O cara que sabia esculpir, o cara que sabia pintar, sabia redigir uma peça teatral, aquilo não era só da cabeça dele, não. Aquilo era manifestação, né, exatamente da vontade de Deus. Sendo assim, pela cultura medieval, não era recomendado, né, colocar assinatura. Era como se a pessoa quisesse se destacar, quisesse aparecer, como a gente diz aqui, né, no Nordeste. Mas os renascentistas disseram, peraí, que papel é esse, né, que eu não posso colocar minha assinatura, né? Se cada um de nós tem os seus talentos, se eu sei pintar, se eu sei esculpir, né, se você não sabe, então você não tem como botar, mas eu tenho como me identificar na obra, tá certo? Então, vamos aprender isso. Individualismo, entendendo que o direito individual estava acima do direito coletivo, não é? Isso é algo da mentalidade renascentista, o individualismo, não é? Então, sem nenhum peso na consciência,
eles vão assinar suas obras. Tipo assim, essa aqui foi eu quem fiz. Se você sabe pintar, pinte. Ou faça outro quadro. Mas esse aqui foi eu. Aí o Leonardo da Vinci vai assinar, né? O Michelangelo também, Rafael Sanz, sem nenhum constrangimento e de boa. Agora sim, mas também sem querer ostentar, mas também sem querer humilhar os demais que não sabem nem para onde vai, né? Nem para começar. Era tão somente com o sentido de identificar que tratava-se da manifestação individual de alguém que tem criatividade, né? De alguém que tem a capacidade, cara, de produzir aquela obra de arte. Entendido? De boa? Então vamos à frente. Olha aí uma outra característica, né, da cultura renascentista, além do racionalismo, do cientificismo, né, que nós comentamos há pouco, do individualismo, tivemos também o antropocentrismo. E aqui, meus queridos, é muito fácil também, porque nós podemos decompor essa palavra, né, antropocentrismo dessa maneira. Veja bem, antropo é o homem como centro, colocando o homem como a suprema criação, né, a suprema criação de Deus, né, a suprema criação de Deus e como centro do universo. Aí vocês estão vendo uma gravura, né? Você está vendo uma gravura onde coloca, né, o homem no centro, né, e ao redor dele, né, ao redor dele está aí o planisfério, os astros. Olha aqui o Jack. A Idade Média estava errada em proibir os autores colocarem seu nome na obra, é isso mesmo? Jack, não é que esteja errada, não é. A questão é que a mentalidade medieval, quando se fala em termos de mentalidade, aí não tem essa história de certo e errado, né? Para a mentalidade medieval, era uma postura arrogante, prepotente, né? De um artista que, tipo assim, se vangloriava dele ter feito a obra, coisa nesse sentido, tá certo? Algo que hoje é muito simples, né? Ninguém questiona, mas olha que durante a Idade Média a confusão foi grande. E é preciso que a gente compreenda, mas assim, não é porque eles eram contra por ser contra. Tinha uma justificativa também. Eles entendiam que aquele escultor, aquele pintor, aquela obra de arte, ele está sendo um instrumento de Deus, não é? Que ele deve a Deus o talento que ele tem. Então, lógico que ele não vai colocar, seria assim um outro extremo, alguém defender que alguém que escrevesse o nome de Deus nas obras, nos quadros, também seria, né, um absurdo, não é isso que está se propunha naquele tempo, tá bom? Então, aprendido, antropocentrismo, o homem como centro. Classicismo, os artistas buscam a sua inspiração, né, no classicismo, sua inspiração na antiguidade clássica. De onde? Grécia e Roma, para fazer suas obras. Você está vendo, ó, uma escultura dessa de mármore, né, feita pelo Renascimento, lembra também as esculturas, né, feitas, né, pelos gregos e pelos romanos, pela perfeição, né. Olha, esse material aí é mármore, né, não é fácil, não é simples, né, você extrair de um bloco de pedra uma obra de arte, e os caras conseguiam, né. Então, classicismo é exatamente esta inspiração dos mestres do Renascimento na antiguidade clássica greco-romana. Tá legal? O humanismo renascentista. Olha essa gravura. Essa gravura aqui é o Homem Triunvirando, que é assim, muito famoso, né? Esse desenho foi elaborado por um grande mestre do Renascimento, né? Grande mestre do Renascimento, que foi, né, o Leonardo da Vinci, né? O italiano Leonardo da Vinci. Onde, até isso que a gente estava falando há pouco, do antropocentrismo, o homem no centro, né? A questão da valorização, né, da inteligência humana, né? Então, o que foi o humanismo?
O humanismo foi um movimento de glorificação do homem e da natureza humana que surgiu nas cidades da Península Itálica em meados do século XIV, até que nós já comentamos. Mas assim, destacando o conceito de humanismo. O homem, a obra mais perfeita de Deus, né, do Criador, era capaz de compreender, modificar e até mesmo dominar a natureza. Por isso, os humanistas buscavam interpretar o cristianismo utilizando escritos de autores da antiguidade, como por exemplo Platão. Em tempo, vamos deixar claro, apesar dos renascentistas, nas suas mais diversas áreas de atuação, né, terem destacado, né, o antropocentrismo, o homem como centro, no momento em que a Igreja Católica tinha muito poder, né, na Europa, né, e que acabava impondo o teocentrismo, mas isso não quer dizer que os mestres do Renascimento, por exemplo, fossem ateus. Não. Acabei de falar, nós tivemos papas mecenas, cardeais mecenas, bispos mecenas, né? Então, não quer dizer. O fato de alguns renascentistas também terem questionado algumas posturas, alguns conceitos da Igreja Católica naquela época, não quer dizer que eles não fossem cristãos, não fossem simpáticos ao cristianismo e tal. Eles questionavam alguns aspectos, é bem verdade, né? Mas sem serem, por exemplo, ateus. Não eram. Entendeu? Então esses homens são homens filhos do seu tempo, né? Naquela época. Então vejam que o humanismo está muito focado na questão do homem, né? No centro. O estudo dos textos antigos, aí tem a ver com o humanismo, né? Tem a ver com o classicismo, a cultura greco-romana, igualmente despertou o gosto pela pesquisa histórica e pelo conhecimento das línguas clássicas, como por exemplo o latim e o grego. O humanismo se tornou referência para muitos pensadores do século seguinte, como por exemplo os iluministas no século XVII. Olha aí, Jack, uma referência, né, ao iluminismo, como você tinha colocado antes, né, no bate-papo, tá? Os renascentistas, eles fizeram uma ponte, né, entre digamos assim, o conhecimento, a cultura greco-romana e as elaborações teóricas, conceituais dos iluministas. Então, de certa forma, tem um link aí, né? E é interessante você ficar ligado para perceber como é que faz as conexões. Esse é o grande lance de quem estuda, buscar fazer conexões entre aquilo que você está estudando, né, com aquilo que você já estudou, conectando aquilo que você quer aprender com aquelas informações que você já aprendeu. Porque qualquer matéria, meu querido, minha querida, que você for dedicar o seu tempo, né, a sua concentração, o seu interesse para estudar, não tenha dúvida, algo que você viu, que você aprendeu lá atrás, vai lhe ser útil. E você faz as devidas conexões. Perfeito? Opa, vamos para o renascimento literário. Agora vamos ver vários renascentistas, viu, pessoal? Na sequência da nossa aula. Vamos trabalhar escritores, é o renascimento literário. Vamos trabalhar artistas, pintores, escultores, é o renascimento artístico, cultural. Vamos trabalhar também cientistas, pesquisadores, é o renascimento científico, melhor dizendo, né? Vamos começar com esse nosso amigo Dante Alighieri. Professor, esse cara nasceu quando? No século XIII, né? Em 1265, vai falecer no século XIV, século XIII. Professor, mas há pouco não foi dito aqui na aula, o renascimento surgiu no século XIV, século XV, olha. Na verdade, o Dante Alighieri é uma espécie de precursor, né? Porque ele é um homem do século XIII. Né? Nós sabemos que o Renascimento ele vai ter assim maior envergadura, né?
nos séculos 14, 15, 16, que é o 1300 e tanto, né? 1400 e 1500. Até italiano tem uma expressão, é o 300, 400, 500, né? O 300, é esse 1300 que foi o ano que o Dante Alighieri, no século que o Dante Alighieri faleceu, né? 300, 400, 1400 e tanto, 500, 1500 e tanto. E o Dante Alighieri, pessoal, um homem do século XIII, quando essa criatura nasceu, vamos pegar já na fase adulta dele, né? Foi nada mais, nada menos que aí uns 200 anos antes dos portugueses chegarem ao Brasil. E de onde é que esse cara era? Italiano, o próprio nome denuncia, né? Dante Alighieri, lembra? Palavra italiana e tal. Já vimos que a Itália foi a pátria do Renascimento, perfeito? E esse cara escreveu algumas obras, mas o destaque é a Divina Comédia. Olha, a Divina Comédia, pessoal, é um clássico, né? É um clássico da literatura mundial. Entendido? O que é um clássico? É algo que não envelhece. Olha aqui o Jack no nosso bate-papo. Verdade, professor, tudo é conectado dentro das matérias, quando não sabemos, acabamos aprendendo mais. Inclusive, Jack, esta é a proposta do Exame Nacional do Ensino Médico, né, que é a interdisciplinaridade. Então, acabou, ou é para acabar, né, onde não acabou, essa separação entre as províncias. Olha, agora vamos começar a aula de história, olha, vamos começar a aula de matemática, olha, vamos começar a aula de física. Não. Na proposta de interdisciplinaridade, né, o que é que se defende? Exatamente esse diálogo entre as disciplinas, né, as formas de trabalhar em parceria, tudo isso, tá bom? Muito bem, Jack, interdisciplinaridade. Professor, vamos falar um pouquinho sobre a Divina Comédia. Por que isso? É um livro de quê? De comédia? Assuntos engraçados para a gente sorrir? Não, não é nesse sentido. Não é nesse sentido que o Dante Alighieri... Na verdade, o título primeiro era só comédia. Depois acrescentaram o Divina, né? E também é preciso que você entenda que essa comédia que está colocado, né, no nome do livro clássico do Dante Alighieri, não é a comédia de humoristas, né, de alguém engraçado. Não. Comédia que ele diz o seguinte: o sentido da vida era algo tão prazeroso, né, tão feliz, que era como se fosse uma comédia. É nesse sentido. Jack, mas por que comédia? Esse livro não era fazer a gente sorrir? Não, o livro é para fazer as pessoas refletirem, viu, Jack? Porque o livro é dividido em 3 partes, em que alguns dizem que a própria Dante Alighieri é conduzido, né, numa viagem, saindo do inferno, purgatório, até chegar no paraíso. E nessa caminhada, né, o Dante Alighieri vai dialogando com as pessoas, inclusive alguns até que eram muito conhecidos, né, na época e tal, tá? Então, é algo que surpreende, né, algo que impacta, né, a obra do Dante Alighieri, porque nessa passagem do inferno, purgatório, paraíso, o que é que vai acontecendo, né? Naquela época, pessoal, havia uma preocupação muito grande, sobretudo na Europa Ocidental, em relação a como é que seria a vida após a morte. As pessoas iriam para onde? Para a vida eterna. Que a vida aqui na Terra, né, os medievais comparando, era uma vida até rápida. Agora o negócio ia pegar mesmo se o cara fosse para o inferno ou se fosse para o paraíso, porque aí lá é eterno. Né? Lá não é só 70 anos, 80 anos ou menos, né? Por lá seria eterno, tá? O livro, aqui o Jack, no bate-papo, era de reflexão sobre o sentido da vida e como dizer que a vida é uma comédia. Na verdade, diz o seguinte: a comédia aqui, viu, Jack, e os demais, é no sentido da satisfação, no sentido da realização plena, né? Da realização plena. E esse outro, nosso amigo,
Nicolau Maquiavel. Né? Italiano também, viu? Florença. Esse já nasceu no século XV, 1469, e faleceu no início do século XVI, 1527. Ou seja, 27 anos depois que o Brasil foi descoberto, o Nicolau Maquiavel, ele faleceu. Dos livros dele, sem sombra de dúvida, esse aqui é o cara. O Príncipe Nicolau Maquiavel. Nesse livro, o Maquiavel, ele dá conselhos a uns governadores. Daí o nome, o Príncipe. Poderia ser ao Príncipe, que é um conjunto de dicas, de sugestões, como que qualquer governante deve fazer, né, no exercício dos seus governos. O Príncipe é considerado uma obra precursora da ciência política, né, precursora, que veio antes, tá? Veio antes. Esse livro, O Príncipe, o Maquiavel vai dar alguns conselhos. Por exemplo, olha, meu príncipe, entre ser amado e ser temido, prefira ser temido, prefira que o povo lhe tema, né? Porque se você for mais amado que temido, alguém desse povo pode inclusive querer tirar a sua vida, né? Tá entendendo? Então, enquanto alguns governantes buscavam ser amados pelo povo, você perguntando a opinião do Maquiavel, o Maquiavel dizia, olha, melhor você fazer alguma coisa para eles terem medo de você. Por quê? Por quê, Maquiavel? O que foi que houve, meu irmão? Aí o Maquiavel tranquilamente responde, não, porque entre você ser amado e ser temido, prefira ser temido, meu irmão. Pode ser que eles pensem duas vezes em tentar lhe matar, né? Olha aqui o Jack. Maquiavel teve uma forte participação política graças ao seu livro, certo, professor? Olha, Jack, esse livro foi uma polêmica danada. Por quê? Porque muitos vão ver no Maquiavel uma pessoa sem escrúpulos, né? Maquiavel disse também, olha, você vai fazer mal para alguém, você vai fazer o bem? Olha, pois é o seguinte, quando você for fazer o bem, faça aos poucos, para ver se a criatura vai ficar grata a você. Agora, quando você for fazer o mal, faça de uma vez. Faça de uma vez, porque não é interessante deixar um tempo, um espaço, né, para que haja exatamente algumas reações. Inclusive, pessoal, ainda hoje existem autores que buscam, né, buscam trazer para a contemporaneidade alguns ensinamentos, vamos dizer assim, alguns conselhos do Nicolau Maquiavel. Olha aqui, o Alencar Sênior foi um estrategista de guerra, professor. Foi. O Nicolau, não só de guerra, mas ele foi também, Sênior, sabe o quê? Um cara que era tipo um assessor político, um consultor, que dava dicas para os governantes. Olha, vá por aqui, né, que você não vai se dar mal, não, né? Há quem diga que alguns líderes, como por exemplo Napoleão Bonaparte, né, chegou muito a ler o livro do Maquiavel, tá? O que é que o Maquiavel dizia? Quando dizia que ele é uma pessoa, digamos assim, inescrupulosa, sem escrúpulos, o que é que o Maquiavel geralmente respondia? Olha, eu não tenho culpa da humanidade ser desse jeito. É uma verdade, independente de quem seja. Às vezes chega ao poder, o poder corrompe, né, por exemplo. Então, tudo isso era preciso levar em consideração. Então, o livro do Maquiavel, como eu já falei, é um clássico, assim também como a Divina Comédia, né? São clássicos da literatura universal. Agora, é curioso como é que esse cara, o Nicolau Maquiavel, né? Nicolau Maquiavel, ele passa por tudo isso aí, inclusive com acusações pesadas. Ainda hoje, pessoal, quando você diz que alguém é maquiavélico ou que alguém é maquiavélica, você está querendo dizer o quê? Bota aqui no bate-papo, né? Vamos participar, vamos interagir. Estamos estudando Maquiavel,
cara que morreu há quase 400 anos, quase há 500 anos atrás. No ano de 1500, aliás, no ano de 2027, com certeza teremos vários eventos no Brasil e no mundo, relembrando a figura, né, a contribuição dele para o campo da teoria do Nicolau Maquiavel. Então, qual é a postura? Diz que a pessoa é má, mas em relação ao próprio nome do Maquiavel, Jack, tem uma forma, não tem? Tem uma palavra que se usa muito. Você já deve ter escutado ela, eu já escutei várias vezes. O Jack disse que a pessoa é má, mas associando o nome do Maquiavel. Deixa eu colocar aqui. Ah, pronto, a palavra maquiavélica. Então, assim, quando você fala que alguém é maquiavélico, a palavra maquiavélico acabou virando maquiavélico. Acabou virando sinônimo de quê? Né? Sinônimo de quê? A palavra maquiavélico. Pessoal, a palavra maquiavélico, querendo ou não, ficou sinônimo de alguém inescrupuloso, de alguém sem escrúpulos, que é capaz de qualquer coisa, tá? Então, totalmente, né? A palavra maquiavélico, especificando, é utilizado no sentido de alguém inescrupuloso. Né? Inescrupuloso, tá bom? Sem escrúpulos, melhor dizendo, né? Inescrupuloso. Alguém que tá nem aí, né? Só, pessoal, que trata-se de um conceito, digamos assim, pejorativo, depreciativo. Tá legal? Por quê? É curioso. Alguém até falou, olha, do sentido que utiliza a palavra maquiavélico, o próprio Maquiavel não era maquiavélico. Porque ele dizia o seguinte, não sou eu que estou inventando a maldade na humanidade. Né? Tá? As pessoas são assim, como que ele dissesse. Né? Uma pessoa maquiavélica seria uma pessoa insensível, viu, Jack? De certa forma assim. Né? É alguém que sem princípios, é alguém que não está nem aí, resolvendo a situação dele, o resto que exploda. Mas a preocupação do Nicolau Maquiavel não era com os maquiavélicos que iam surgir depois, não. Era de entender como é que o poder se organiza, como é que o poder está articulado, como é que o poder se manifesta, entendeu? Essas, sim, eram as preocupações, né, do Nicolau Maquiavel. Né? E até, pessoal, nós podemos também acrescentar a essa nossa referência ao Nicolau Maquiavel o seguinte: o Nicolau Maquiavel, ele era a favor da unificação da Itália, algo que ele não chegou a ver, né? Então ele tinha essa noção de que enquanto a Itália fosse dividida, fragmentada, né, não teria nem como se impor em relação às demais nações do continente europeu, tá bom? Então, é bom entender isso aí. Ele faleceu antes da unificação, mas ele deixou registros, cartas, né, em que ele desejava, ele achava que seria muito bom para a Itália que houvesse uma unificação. Tá legal? Então tá aí, Nicolau Maquiavel. Vamos para o Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, esse já é holandês, vocês estão observando, neerlandês, da Holanda, né? Ele nasceu em 1466, exatamente 500 anos antes de eu nascer, que eu nasci em 1900, né? 966, o Erasmo de Roterdã de 1466, esse daí é antes mesmo da descoberta do Brasil. Aliás, que descoberta? Corrigindo, antes da chegada dos portugueses, da invasão dos portugueses no Brasil. E ele vai falecer já no século XVI, 1536. Era teólogo, né? O Erasmo de Roterdã, e ele escreveu o Elogio da Loucura. Olha que curioso,
Há pouco nós vimos que Divina Comédia, né, do Dante Alighieri, esse comédia não deve ser visto tão somente, né, como algo engraçado, mas sim como alegria e satisfação da chegada ao paraíso, né? Já agora, elogio da loucura, vamos entender a loucura numa outra acepção. Mas um bom dia especial para Deus Irene Silva, né? Seja bem-vinda. Alencar Sênior, Jack Souza, a galera toda tá ligada, tá? Meus queridos, a loucura que ele fala é como algo necessário, né? Algo que é benéfico. Quando você faz esse contraponto, né, com a questão da racionalidade, né, com a questão do cientificismo, vamos dizer assim, também. Então, que era até saudável, vamos dizer assim, se as pessoas tivessem um pouco de loucura, né? Então, não tem a divina comédia, então a divina loucura. Meus queridos, nós vamos fazer um breve intervalo agora, né, para você se hidratar um pouquinho, né, uma água, e logo, logo estaremos retornando para darmos sequência ao nosso estudo sobre Renascimento. Estou aguardando vocês.